Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que turno você está vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo aqui na nossa aula sobre plantas. Que plantas são os seres fotossintetizantes, certo? Os que fazem fotossíntese, ou seja, são autotróficos, que produzem seu próprio alimento, certo? No reino Plantae, nós temos duas classificações, né? As criptógamas e as fanerógamas. Eu vou dizer para vocês aqui um pouco das criptógamas, começando com as briófitas. As briófitas, elas não possuem tecidos vegetais verdadeiros, ou seja, a folha dela, que não é folha, é folíolos, certo? Elas são de tamanho reduzido, o caule é o cauloide e a raiz é a rizoide, certo? Mas com as mesmas funções, certo? Da raiz absorver água, sustentação, o caule sustentação e as folhas fotossíntese, certo? E consequentemente, por elas não ter vasos condutores, elas são de pequeno porte. Normalmente você já deve ter visto nos muros, no chão, aqueles musgos, né? Aquele lodo que se passa, escorrega, aquilo são briófitas, certo? E são pequenas. Se a gente fosse ver em microscópio, nós poderíamos ver como elas são bem bonitinhas. Uma coisa interessante das briófitas, né, que elas dependem de água para a reprodução, certo? Isso quer dizer o quê? Bom, se não tiver água, não tem reprodução? Exatamente. É por isso que elas só vivem em lugares úmidos, certo? E sombreados. É o lugar característico de uma briófita viver. Nós temos também, além da briófita, as pteridófitas. Diferente das briófitas, elas já conseguem ter uma altura maior, certo? Por quê? Porque ela já tem vasos condutores de seiva, certo? Vaso condutor de seiva elaborada seria o nosso floema, certo? Que seriam os produtos da fotossíntese, ou seja, na produção das folhas, ela nutre o resto, o caule e a raiz, seiva elaborada. Nós também temos a seiva bruta, que seria o xilema, que seria a condução de água das raízes para as folhas. Ou seja, para vocês diferenciarem uma da outra, vocês podem ter essa ideia. Xilema vai para cima. É isso mesmo, ou seja, da raiz para as folhas. Condução de água. E com isso elas conseguem ter, né, a estatura maior. Eu tenho aqui um exemplar que vocês conseguem ver muito na casa da avó de vocês. Essas daqui, ó, as samambaias. Ela é um exemplar das pteridófitas. Vou até dar um beijo nela aqui, ó, de tão linda que ela é, ó. Maravilhosa esse ser. E nós temos aqui a classificação de pteridófitas, né, que conclui as criptógamas, ou seja, que não tem o órgão reprodutor exposto. A gente não consegue ver esse órgão reprodutor, certo? Que são as briófitas e as pteridófitas. Outra característica das criptógamas é que elas não têm semente, certo? Ou seja, a gente não vai conseguir ver a semente como um feijão, um arroz. Ou seja, ela tem esporos, certo? Que se a gente for ver aqui, ó, na parte ventral das folhas, a gente consegue ver aqui na samambaia umas bolinhas pretas. Isso seria os esporos. Poderia ser classificado como as sementes, entendeu? Só que tem diferenças. Ou seja, esses esporos aqui vão cair na terra e vão germinar, dando origem em outro indivíduo, igual a ele, certo? Essas são as características das criptógamas, né, que não tem semente. Agora nós falaremos sobre as fanerógamas. Vou chamar aqui o nosso professor Gustavo. Vou falar das fanerógamas. Dentre elas é dividido em dois grupos, as angiospermas e as gimnospermas. As angiospermas são plantas com vasos, possuem sementes, flores, e a principal diferença entre todas, elas possuem fruto. O fruto nada mais, nada menos uma capa. Na maioria dos frutos ele é carnoso e suculento. Ele é utilizado para alimentar a semente dentro do fruto.
Agora, irei falar sobre caule. O caule é a interação entre a folha e a raiz, conduzindo a água e os nutrientes, nesse caso formando a sustentação. É dividida em gema apical, uma das partes dela, que o caule ele cresce verticalmente. A gema lateral, crescimento horizontal, ramos, e até o subterrâneo. O nó é o local mais espécie do caule que sai dos ramos. Nesse caso é é dividido, né, segmentado em todo o caule. Ele é bem visível com marcas, né, nesse caso forma anelar. O entrenó é a parte entre os nós, né, como tinha dito, entre as partes circulares. Um exemplo seria o bambu e a cana-de-açúcar. Ambos têm o nó e o entrenó bem visível. Os caules é um processo em que ocorreu uma grande diferenciação dos tecidos da planta. É algo parecido com a cicatrização da nossa pele. A semente ela vai germinar, vai acontecer diferenciações, o caule ele vai ter um crescimento primário para o alto e depois vai começar a ter um crescimento secundário que é em largura, né? Altura e largura. Esse caule, além de sustentar o fruto, as folhas que vai dar resistência à planta e a fixação ela no solo, ele também protege de ataques de animais, é responsável pela proteção dos vasos. Não existe só um tipo de caule, existem vários. Entre eles podemos citar o caule comum, que é o lenhoso, que geralmente vocês vão ver encerrado, onde o caule ele tem uma grande quantidade de casca. E para que serve? É uma adaptação. Serve para que quando há queimadas, ela não prejudique os vasos e todo o sistema interno da planta. Além dessas cascas grossas que temos cerrado, há um outro caule, que é o como. O como é o que vocês geralmente já viram em algum momento da sua vida, que é o de cana, que eles chamam de como fechado, e um segundo como, que é o como aberto, que é encontrado nos bambus, né? Esse como, a diferença do aberto para o fechado, é que ele tem grande flexibilidade. Agora eu vou falar sobre a raiz. A principal função das raízes nas plantas, em geral, mas principalmente nas angiospermas, é absorção de água e sais minerais, sustentação e fixação de nutrientes e absorção. A raiz ela pode ser tanto fasciculada, pequenos ramos sem uma parte central, e a outra que é pivotante, que tem uma raiz central. Ela é bem visível. Em ambas essas raízes, elas têm divisões específicas. Na parte inferior, lá tem uma zona chamada coifa. Essa coifa tem uma mucilagem que protege a zona de crescimento e penetra no solo. A zona de crescimento é onde cresce em comprimento e depois de vários processos cresce em largura. Tem a zona pelífera, que é responsável pela maior absorção de água. Tem os outros pelos, mas ele é mais para a fixação da planta em geral. São pelos que absorvem oxigênio dentro da água, que está difundido, né? Que foi absorvido pelo solo. Tem a zona de ramificação, de onde crescem as raízes laterais e secundárias. Nesse caso, seriam as raízes que são responsáveis pela sustentação e fixação da planta. As raízes têm pequenas modificações. Dentre elas, posso citar a raiz tuberosa, consumimos diariamente, que as pessoas chamam de legume, mas não é um legume, é uma raiz, que é a cenoura, e a batata doce. Não confundir com caule, e sem raiz. Ela tem um grande acúmulo de nutrientes, né? Principalmente nas raízes modificadas, como por exemplo na mandioca tem o amido, na batata doce ela tem o amido e carboidratos, né? Porém em pequena quantidade, por isso que quem faz dieta geralmente opta por batata doce. A cenoura ela tem uma grande quantidade de vitaminas, principalmente a vitamina A, né? A beterraba ela também é uma grande quantidade de açúcar, né? De glicose presente na parede. Isso é uma forma de nutrir a planta.
Não confundir com o fruto. A diferença do fruto, ele vai proteger a semente, nutrir a semente. Na raiz não, na raiz, essa raiz tuberosa, a reserva nutritiva vai nutrir toda a planta, coisa que as raízes de plantas comuns não fazem. As raízes também que são chamadas de raízes aéreas. Elas estão presentes em lugares onde a quantidade de nutrientes e oxigênio está muito escassa, muita modificação para puxar, captar todo o oxigênio da atmosfera. Há também raízes que são aquáticas, as macrófitas, que elas estão presentes em pântanos, em brejas, que é a mesma coisa. Nelas podemos citar a Vitória Régia, que a raiz, para metade da planta está toda submersa. Plantas terrestres não têm essa adaptação para ficar em lugares aquáticos. Outra coisa importante delas é que elas têm grande capacidade de captar toxinas, e metais pesados, jogados em rios e lagos e mares. E isso faz com que ela consiga restaurar quase metade desse ambiente. Bom, pessoal, como nós temos aí o fornecimento da flor, que seria o abrigo e alimento para os seus polinizadores, ela tem umas estratégias para que isso aconteça, certo? Que seria principalmente as pétalas, para chamar a atenção dos seus polinizadores, certo? A flor, ela é composta pelas pétalas, a parte colorida, as sépalas, o receptáculo, o pendúnculo, o gineceu, que seria a parte reprodutora feminina, o androceu, que seria a parte reprodutora masculina, certo? Como seria a situação da reprodução? É o seguinte, já que a flor tem a estratégia de chamar a atenção do seu polinizador, ela disponibiliza um néctar, o inseto vai na flor se alimentar, e enquanto ele está se alimentando, os grãos de pólen vão se grudando no corpo desse inseto. E após ele se alimentar dessa flor, ele vai para outra flor, levando os grãos de pólen da primeira que ele já tinha se alimentado e gerando uma fecundação, certo? Ou seja, os grãos de pólen dessa flor vai entrar em contato com o óvulo da outra flor, gerando então uma fecundação. Dessa fecundação ocorrerá divisões celulares e gerará um embrião. O embrião seria o que, gente? Seria o nosso fruto, certo? Ou seja, da flor para um fruto e do fruto para as nossas casas, para nós se alimentarmos, certo? O que aconteceria? Nesse fruto teria sementes do indivíduo, onde a gente se alimentaria, certo? A gente achou uma laranja, pegou a laranja do pé, se alimentou dela e as sementes a gente jogou ela fora, certo? Jogou na terra. Ou seja, a gente ajudou para que aquele indivíduo se multiplicasse. Ali vai crescer um pé de laranja. Isso seria a polinização. A gente foi um autor dessa polinização. Nós também polinizamos, certo? E essa é a parte de reprodução. Valeu! Vou falar sobre a folha. Uma das principais funções dela é a respiração. Absorve o gás carbônico da atmosfera. O gás carbônico vai transformar através da fotossíntese em oxigênio e vai utilizar para compor a energia para ela se nutrir. Ela tem a transpiração. Ela é utilizada para diminuir a temperatura da planta. Dentro da transpiração, em alguns locais onde há muito excesso de umidade, tem um termo chamado gutação, onde começa a sair gotículas de água através do tecido da folha. Elas também podem fazer a transpiração em água em forma gasosa para a atmosfera. É responsável também por um dos processos mais importantes, a fotossíntese. Ela tem uma estrutura, poderia citar a estrutura básica da folha, que é
A nervura, tem a nervura central e umas nervuras laterais, lembrando muito veias. Essas nervuras por onde vai passar os nutrientes que a folha vai precisar para executar a fotossíntese. Tem o limbo, ou também a gente pode chamar de lâmina, que é aquela parte que fica junto com a nervura, que em algumas folhas são duas, né? Uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Esse limbo, na maioria das folhas, ele é camada simples, né? É uma camada muito fina, que vai ser responsável também pela transpiração e pela formação da folha, né? A anatomia da folha. Tem um pecíolo que vai ligar a folha ao caule, né? Nesse meio tempo, esse pecíolo também ele tem que ser rígido para que a folha para que o limbo não se rompa, né? E a folha não perca as folhas da planta. E tem a bainha, que no começo do desenvolvimento ela é responsável para proteger a gema para que em algum momento adverso, né, como uma raia de vento ou algum animal, não derrube essa gema e fazendo com que a planta não produza, né, não desenvolva a folha.